Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para o nosso encontro semanal, em que compartilhamos a palavra do Senhor, dentro das Escrituras Sagradas. Nós nos debruçamos para ouvir a voz do Senhor, a falar ao nosso coração, né? E essa manhã, mais uma vez, estamos aqui para esse momento de reflexão, no qual paramos um pouco para pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus, naquilo que o Senhor traz como ensinamento para o seu povo e como promessa para aqueles que esperam nele. Então, essa manhã, né, já mandando meu abraço aqui para a nossa Confederação Sinodal, qual tivemos um encontro ontem, né, compartilhamos nosso projeto de trabalho para esse ano, né, mesmo com essas dificuldades, e também para o ano que vai se iniciar, porque muitas coisas que nós iríamos fazer esse ano não vai ser possível, mas transferimos para o ano que vem. Então, nosso abraço aos irmãos, também da nossa Federação Borborema, né, nosso PH e PMS local. Irmãos, eu queria compartilhar o texto que se encontra em Isaías, capítulo 44, no verso do 21 ao 28, que diz assim a palavra do Senhor. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti, desfaça as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai, vós, ó profundeza da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosque, e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, que te remi, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, e sozinho praiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras, enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz. Cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos a uma palavra de oração, irmãos, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, como nós fazemos sempre, na dependência dele. É dessa forma que nós humildemente clamamos ao Senhor para que nos abençoe com a compreensão da palavra dele, né? Então, nesse instante eu queria convidá-lo a uma palavra de oração. Soberano Deus, louvamos o teu nome. Mais um dia, Deus, que o Senhor nos concede pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, que é infinita, ó Deus. E aqui, ó Deus, poder compartilhar com a tua preciosa palavra, Senhor. Esse tesouro, ó Deus, que alimenta, essa fonte inesgotável, ó Deus, que sustenta os fracos, que alimenta, ó Deus, aqueles que estão famintos da tua palavra, Deus. Nesse instante, clamamos a ti pela tua intervenção, através do teu Santo Espírito, ó Deus, para que a gente venha usar a tua palavra, Deus, de forma que a gente tenha reverência, o cuidado, o temor e o tremor ao manuseá-la e executá-la através da ministração aos irmãos, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, entendemos na nossa indignidade, mas que a tua misericórdia nos alcançou, nos remiu, e assim, Deus, nós estamos aqui para compartilhar
da tua palavra, Deus, que nos abençoe na nossa interpretação e compreensão dessa mensagem preciosa. E nós louvamos o teu nome e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, olhando esse texto, a gente entende que enquanto existir o mundo, o Senhor vai cumprir aquilo que prometeu. Ele vai executar, ipsis litteris, aquilo que anunciou através dos seus profetas, dos seus mensageiros. Então, nós vamos ver que a humanidade hoje ela caminha nessa convulsão social, física e espiritual, onde é evidente esse colapso, né, que leva à descrença da palavra de Deus, onde vai evidenciar justamente os que creem nas promessas e os que não creem nessa promessa. E isso para a gente fica fácil a gente fazer essa distinção, onde os que não creem, eles apresentam claramente características dessa descrença. E assim nós podemos fazer afirmações, não de forma egoísta, né, de fazer acepção ou querer fazer um pré-julgamento, mas de forma que a gente, através dos seus atos, a gente venha a entender que eles estão decaídos, ainda no pecado, né, como depravação total, ele não tem discernimento dos seus pensamentos, das suas atitudes, né, e ações, e assim eles desconhecem as promessas do Senhor, ou as promessas do Senhor. Então, a humanidade perdeu justamente nessa característica que a gente pode analisar, que a humanidade perdeu essa característica pela insensibilidade, onde não tem misericórdia de um para com os outros. O quadro está instalado aí, nós temos visto isso. Não tem misericórdia de olhar para os outros que necessitam. Mostra de forma opressora de subjugar os mais necessitados, né? A sua atuação corrupta no meio dos grandes, né? Em detrimento dos menores, dos mais necessitados. E a corrupção tem campeado, né? Tem assolado o nosso país, como também o mundo. Então é esse quadro que a humanidade caminha, em sua injustiça, na sua ganância, sem nenhuma afeição para o bem. Mostrando que, de fato, a Escritura Sagrada é verdadeira quando ela diz lá em Mateus, no capítulo 24, no Sermão Profético, quando fala justamente da multiplicação da iniquidade, que vai trazer os homens a um esfriamento do seu coração, né, em detrimento do seu próximo, onde o amor de muitos esfriará, ou de quase todos. Né? Então, esse esfriamento é porque estão longe da presença de Deus e não veem o cuidado do Senhor, nem atentam para as suas promessas. O salmista já disse que eles não cogitam que há um Deus nos seus corações e andam em cima das suas próprias vontades, como se não fosse prestar conta dos seus atos. O Salmo 36, eu separei aqui, ele inicia de forma pertinente ao nosso tema, dizendo assim: há no coração do ímpio a voz de transgressão, não há temor a Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou, ou seja, renunciou, o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. E não se desapega do mal. Então, olhando para a humanidade nos nossos dias, ele está dentro desse quadro que nós acabamos de ler. Um quadro difícil em que as pessoas não têm procurado o que é bom e sim se apegado àquilo que é mal. E é justamente a característica que eu citei no início, que mostra que essas pessoas estão nesse colapso por justamente não crer nas promessas do Senhor e nem na palavra de Deus.
E dentro de tudo isso que nós estamos enfrentando, esse colapso da humanidade, irmãos, a gente tem apenas dois caminhos a trilhar. Ou você segue o caminho de esse curso que o mundo tem oferecido, de seus interesses egoístas e de suas vaidades pessoais, ou você crê na promessa do Senhor e descansa nela, né? Agostinho disse algo que eu queria também compartilhar com os irmãos para enriquecer nosso campo de introdução e de reflexão nesse instante, para a gente pensar um pouco. Agostinho disse que grande é o Senhor e digno de louvor. Fizeste para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousa em ti. E aqui está uma verdade, irmãos. O coração do cristão, ele não descansa enquanto ele não estiver no Senhor completamente, descansando e esperando no Senhor. Porque o homem sempre tem a tendência de continuar a apoiar-se na sua própria força, que é fraca, limitada, inoperante, inútil dessa gravidade que aí está instalada no mundo, onde os seus projetos estão sendo desfeitos, onde o seu conhecimento tornou-se ignorância, porque já não tem a certeza, o campo dos estudiosos já não tem certeza de como agir, de como reagir a um quadro que aí foi instalado. Então, o seu conhecimento tornou-se ignorância, porque todos, como os leigos, estão perdidos no seu conhecimento a respeito do quadro que enfrentamos. Então, o que foi desfeito é como o texto está dizendo aqui, como os pecados do Senhor ele desfaz como a névoa, assim também os sonhos dos homens arrogantes, eles estão sendo desfeitos como uma névoa. Sua busca pelo sucesso e reconhecimento tornou-se agora uma luta pela sobrevivência, onde talvez eles venham a cair em si, né, e considerar que o único projeto que foi anunciado foi projetado e vai ser concluído é o projeto do Senhor. Porque esses são indestrutíveis. Agindo Deus, quem impedirá? Então aqui está, irmãos, um momento da gente refletir dentro desse quadro que se instalou, é de justamente a gente crer nas promessas do Senhor, onde aqui no texto que aqui nós abordamos, foi feita uma promessa dentro de um quadro terrível, uma cegueira espiritual tremenda que Israel passou, mas o Senhor faz uma promessa de restauração em remir este povo. Então, o profeta Isaías, nesse capítulo, está aqui apresentando o Senhor como justamente esse Deus que a gente pode esperar, como Deus único que age e ninguém pode intervir, que não precisou de conselho de ninguém para formar o mundo e nem de colocar o seu plano para a humanidade. Ele é esse que detém o poder que está sob suas mãos, esse mundo que aí está em colapso. Então, irmãos, o profeta ele mostra que esse foi esse Deus que criou Israel, que escolheu, que prometeu derramar seu espírito sobre a posteridade. O profeta Joel também já faz essa promessa, né, de derramamento do espírito, que se conclui em Atos. Então a gente vai ver, irmãos, que as promessas de Deus ela vai se cumprir. Então, o profeta Isaías aqui já anunciava esses projetos do Senhor a longo prazo, né, para o homem, mas para o Deus é como o dia de ontem que iniciou, porque ele se apresenta como o primeiro e último, né, e não há outro Deus fora o Deus que foi apresentado a Israel e que é o nosso Deus, o qual fez predições sobre o futuro, até de estabelecer seu povo. Então é esse Deus que aqui traz essa palavra de encorajamento àqueles que creem nas suas promessas, de permanecer firme em buscá-la, né, e alcançá-las, quer seja, cumprir sua missão, em permanecer firme, crendo no nosso Deus e no seu Filho que foi enviado para nos resgatar. Então,
Deus faz promessa e as cumpre. E o texto vai falar do início, justamente isso. O Senhor é o único Deus, que é o início do capítulo 44. Ele vai falar da loucura daqueles que fazem as suas imagens, os escultores, né? Aqueles que são os ourídos, aqueles que eram preparados para fazer os artifícios de adoração, né? Como madeira, como bronze, ouro ou coisa parecida, mas que não valia nada, não tem nenhum valor, porque não trazia salvação. Era inútil o que esses homens faziam. Então, dividindo esse capítulo 4 em 3 partes, a primeira parte é que o profeta anuncia como o verdadeiro e único Deus. A segunda parte, que vai falar justamente da loucura, da idolatria, daqueles que produzem seus artifícios para adorar, né? Onde o texto vai dizer, no final do versículo 20, tal homem que se apresenta de cinza e o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo que confio. Então o profeta já anunciava que nessas esculturas, nessa adoração, não havia salvação. O homem apenas estava se iludindo o próprio coração com aquilo que ele fazia. E a terceira parte é essa que nós introduzimos na nossa leitura e separamos no verso 21 ao 28, que fala da promessa de Deus para o povo de Israel. E aqui eu estou elencando justamente, a gente está aplicando para nossos dias, das promessas que o Senhor fez para o seu povo, que há de cumprir. O Apocalipse ele se divide justamente nessas 3 partes. Na verdade, que Cristo vem buscar seu povo. Independente da corrente que você tenha, que você possa buscar, que você possa estar querendo alcançar, mas que Cristo voltará. Os seus serão salvos e o ímpio condenado. Então se resume praticamente a essas três passagens, né, que nós devemos buscar e crer na palavra de Deus e nessa promessa do Filho de Deus que virá buscar o seu povo. Então, diante disso, irmãos, o texto aqui, na primeira sessão, Deus promete restaurar a nação em sua terra, abençoá-la e reinar com ela, como o rei dela. Na segunda sessão, o profeta expõe a insensatez dos que fazem e buscam a idolatria através daqueles que ele produz em suas mãos. E nessa terceira, justamente a promessa de livramento, que inicia agora desse verso 21. Deus não faz, Deus ele faz as suas promessas e as cumpre. Né? Os ídolos, aqui, como o profeta está dizendo, não passam de mentira. E apresenta apenas, e Deus apresenta a Israel a promessa de levantar um homem como Ciro, um persa, né, um pagão, que o Senhor levanta como um pastor agora, para fazer a sua vontade, aquilo que lhe apraz, para dirigir o povo a voltar à adoração, à liberdade. Então, irmãos, olhando para esse texto, a gente pode trazer para o nosso contexto, no nosso dia, que nós temos sim, através das Escrituras, a palavra de Deus em nosso favor, das promessas da gente permanecer firme, de que Jesus Cristo veio para salvar, redimir o homem da condenação eterna. E assim a gente tem que se apegar às verdades das Escrituras e não vacilar, e não titubear naquilo que se tem apresentado, que o mundo tem trazido o caos através da mídia, da vida na televisão, através desse caos social, em que se você for se apegar ao que está sendo pregado, você entra em parafuso, porque só tem notícia de desgraça. E não se mostra, e não se apresenta uma perspectiva de esperança para esses que estão em conflito, para esses que estão colapsando em todos os termos agora. Que essa palavra agora está sendo, está no auge do seu uso, né? O colapso. Então, a gente vê aqui, irmãos, que esse texto ele nos traz essa reflexão de uma promessa que Deus fez a esse povo, no meio de um momento turbulento, difícil, de total destruição de Jerusalém,
em que ele promete agora a sua reconstrução. E o Senhor faz justamente essas promessas. Então, aqui o texto ele fala justamente do instrumento que o Senhor vai levantar, que é Ciro, né? Prometendo a vitória, a liberdade, como também cumprir as suas promessas, fazendo com que os sacerdotes, esses pagãos e adivinhos que prometeram a vitória, mas o Senhor frustra eles com as suas mentiras, né? Onde a vitória ele concede justamente através de Ciro, onde promete que Judá será novamente povoada, né? E Jerusalém reconstruída. Isso vai se concretizar lá em Esdras, né? Que a gente vai ver e a gente sabe como foi Neemias, que fala da reconstrução de Jerusalém. Então, o verso 21, e aqui de forma sucinta eu quero trazer a partir dessa passagem, do verso 21, inicia com essa advertência para Israel de se lembrar que há um Deus que criou e escolheu Israel. E que esse Deus ele cuida. E que a idolatria pelas imagens é apenas loucura. E que o próprio Deus ele vai transformar em loucura, né? Porque ele não salva as suas almas. Deus mostra aqui o seu cuidado. Deus mostra aqui a sua fidelidade na promessa que foi feita. Dos versos 21 e 23, ele faz referência ao aspecto da natureza, mostrando que, e como exemplo, ele mostra que seu poder, ele faz como a neve, que se desfaz completamente com o calor do sol. Então ele usa aqui essa linguagem de figura, essa figura de linguagem, aliás, que ele vai se desfazer apenas com o calor do sol. Da mesma forma que a neve se desfaz assim também os pecados, assim também aquilo que o homem cometeu, que Deus, aqui no verso 22, ele vai trazer justamente. Desfaçam as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então o poder de Deus, ele desfaz, ele não leva, ele não imputa a nós como culpado agora desse pecado, porque ele mesmo restaura. Ele mesmo é aquele que vem, busca e restaura o seu povo. Assim como fez enviando Cristo para restaurar, que fez justiça por nós, onde nós agora não é imputado nenhuma condenação, porque nós estamos em Cristo. Então o povo de Israel recebeu essa promessa de remissão. E agora, o verso 23, regozijos ao céu, porque o Senhor fez isto. Então ele traz agora a natureza para se alegrar com o poder que foi executado sobre o povo, onde a própria natureza vai jubilar de alegria pelos contextos de salvação que o Senhor trouxe. Assim também o sol, com a sua graça divina, outorga o perdão completo pelo pecado. Então, irmãos, aqui a gente tem que entender que diante desse projeto de salvação, Deus cuida. E a salvação ela se oferece a todos, que ele chama até a natureza para contemplar a graça sobre Israel. Até agora, verso 24, a gente vai olhar, diz assim o Senhor, que te remi, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que eu faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Então, irmãos, aqui está mais uma passagem. Agora o Senhor fala que vai salvar Israel, porque já conhecia desde o ventre materno, e esse Deus Todo-Poderoso não precisa de ajuda de ninguém, nem de nada, para fazer tudo aquilo segundo o conselho de sua vontade. E a gente pode ler no versículo 45, no capítulo 45, verso 12, que diz assim: Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então, o próprio Deus ele tem o domínio, é ele que fez sozinho, não precisou da intervenção de ninguém para agir. Verso 46, capítulo 46, verso 8, diz assim: Lembrai-vos disto e tende ânimo,
Tornai a sério os prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. E que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então, irmãos, é esse Deus que levantou essa nação, que escolheu, que remiu. É esse Deus que cuida, que protege, independente do quadro que foi instalado aqui. Para um, é a desolação total. Para Deus, um princípio de restauração. Porque ao Senhor, Ele tem suas mãos, Ele transforma, Ele muda da forma que Ele quer. Porque o Senhor, Ele detém todo o poder para executar o cuidado sobre o seu povo, as bênçãos sobre o seu povo e as promessas que vai se cumprir para o seu povo. Então, irmãos, verso 25, diz assim a palavra do Senhor: que desfaça os sinais dos profetizadores de mentiras, e enlouqueça os adivinhos, que faça tornar atrás os sábios, cujo saber converte em loucuras. Os adivinhadores dessa época, irmãos, eram estritamente proibidos, a gente sabe da história. Era proibido em Israel. E agora o Senhor desfaz todas as suas ações, confundido pelas suas próprias mentiras e convertendo ele à loucura. Convertendo em loucura. Então, o Senhor é quem pode desfazer esse quadro que foi instalado. Para os homens que já estão, que têm buscado, esses homens que têm levado o pânico e o caos, mas o próprio Deus, Ele traz esse projeto de restauração e promessa para o povo de Deus. E aqui não é adivinhos, não é aquelas pessoas que detêm o poder do seu braço, da sua força, do seu conhecimento, ao qual Ele mesmo transformou em loucura, e desfez todo o quadro que eles pretendiam fazer. Verso 26 diz assim: que confirma a palavra do meu servo e cumpra o conselho dos meus mensageiros. Que digo de Jerusalém, ela será habitada, e da cidade de Judá, ela será edificada. Enquanto as suas ruínas, eu as levantarei. Então, o próprio Deus, Ele se propôs, na sua promessa, de restaurar, de transformar. E a gente vai ver, a gente já conhece a história de Neemias, quando Neemias sai, recebe a notícia da situação dos muros derrubados, os portões derrubados, da desolação total de Israel. E ele chora, lamenta profundamente, e o Senhor coloca no seu coração o desejo de voltar e reconstruir Jerusalém. E o próprio Deus o conduz em todos os passos do projeto de reconstrução, do primeiro ato da ordem do rei, em que aqueles que moravam e das cidades por perto, em contribuir para que providenciasse materiais para a sua reconstrução, ao ponto de levantar pessoas que foram a essa reconstrução, mesmo aqueles obstáculos de Sambalá querendo obstacular a reconstrução, mas que o Senhor levou a cabo aquilo que Ele tinha prometido da reconstrução de Israel, de Jerusalém. Então a gente vai ver, irmãos, que o projeto de Deus ele não é frustrado por ninguém em nenhum momento. Por mais que o homem venha dizer e pensar que Deus não está no controle, mas Deus está literalmente controlando todos os passos. Afinal, o Salmo 139 diz que tudo é conhecido de Deus. Mesmo que a palavra não saia, Ele já conhece o que nós vamos dizer. Imagine que aqui ele diz que conhece desde o ventre da mãe. Então não tem como fugir dessa realidade, dessa compreensão que Deus é quem detém o controle de todas as coisas. Então, diante disso, irmãos, a palavra de Deus, e a palavra aqui que se refere ao conselho, é que as revelações e o plano de Deus, ela vai se cumprir. E aqui no caso de Jerusalém, de Israel, aqui Jerusalém e Judá ia ser reconstruídas, ia ser restauradas, que o próprio Deus ia conduzir para isso. Verso 27. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os rios. Aqui essa passagem, irmãos, aqui mencionada,
ela tem duas linhas de pensamento, segundo os estudiosos, né? A primeira pode ser uma alusão à travessia ao Mar Vermelho, né? Em que a profecia aqui se cumpriu literalmente, né? Onde o povo passou a pé enxuto, né? Nós sabemos da história, em que aqui se concretizou também uma promessa de Deus, né? Do cuidado, que ia à frente do seu povo, que ia cuidando do seu povo, dando a proteção, suprindo suas necessidades e cuidando, né? E a gente vai ver que com a nuvem durante o dia e com a cortina de fogo durante a noite para aquecer, para iluminar a caminhada do povo que estava saindo ali do Egito. Então a gente vai ver, irmãos, que os projetos de Deus não vão ser frustrados de forma nenhuma. Por isso que aqui esse verso 7 ele faz justamente primeiro essa alusão, né, a travessia do Mar Vermelho. Segundo, os estudiosos dizem que foi quando Ciro desviou as águas, né, do rio Eufrates. E ali fez entrar seu exército através dos portões que permitiam que através desse rio, que atravessasse a cidade da Babilônia, onde foi ali que Ciro teve vitória sobre os babilônios. Então, a referência desse texto aqui leva a esses dois campos de compreensão, né? Da travessia do Mar Vermelho e como também da vitória de Ciro através do rio, onde eles atravessaram quando venceram os babilônios. E por fim do nosso estudo, da nossa reflexão, aqui está o verso 28 que diz assim: que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e seu templo será fundado. Então aqui a promessa se cumpre com Ciro, nós vamos ver mais na frente, né, onde Ciro vence, restaura e liberta Israel. E aqui a promessa do Senhor de levantar esse pastor, né, que vai fazer tudo o que lhe apraz. Ora, um homem que não tinha nenhum conhecimento de Deus, agora é levantado pelo próprio Deus para conduzir o povo à liberdade. Então, irmãos, o texto diz que ele é meu pastor. Isso é um contexto que também era usado em muitos reis. A gente vai ver em Jeremias, no capítulo 3, verso 15, quando diz assim: dá-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Em vários textos que ele fala e levanta essa menção de pastor a reis, né, de conduzir o povo, né, da forma como um pastor cuida das suas ovelhas. Então, Ciro é um pastor que Deus levantou, que governou por seu decreto, e Jerusalém, no seu tempo, que foi reconstruído com a força do decreto do real de Ciro. Então, Esdras, no capítulo 1, do verso 2 ao verso 4, ele fala justamente desse quadro que foi estabelecido através de Ciro. Em suma, irmãos, vemos aqui a total liberdade de Deus agir, né, como soberano sobre todas as coisas e levando as suas promessas a se cumprirem, que foi feita ao povo de Israel. Assim também, e eu quero concluir nossa reflexão, que Deus também vai cumprir todas as suas promessas que foi feita ao seu povo. Devemos permanecer firmes e fiéis à palavra de Deus, buscando a realidade das Escrituras. E aqui não é que a gente vai ser imune a esse vírus, né? Mas como aconteceu com Daniel foi para a cova dos leões, mas foi lá que Deus deu livramento a Daniel. Aos jovens, Mesaque, Isaque e Abednego, Deus não livrou deles ir para a fornalha, mas livrou eles na fornalha deles ser ali mortos. Então, irmãos, são diversos quadros que a gente podia elencar aqui como promessa de Deus, de proteção, de cuidado e de livramento que o Senhor deu a seu povo, e que as promessas que ele fez no Antigo Testamento se cumpriu, e as promessas que ele fez no Novo Testamento, algumas já se cumpriram, outras irão se cumprir,
E o que a gente tem que ter é discernimento que o Senhor, Ele é o autor, Ele é quem projetou e Ele é quem vai concluir. Porque seus projetos, seus planos, ninguém pode obstacular ou infringir para que não seja executado. Porque Deus agindo, ninguém pode impedir, ninguém pode trazer empecilho para a sua conclusão. Embora que por algum motivo as pessoas venham a entender que os homens conseguiram obstacular, né? Mas todo artifício de Satanás em querer privar as pessoas da palavra de Deus ou daquilo que vai se cumprir, né? É justamente com esse intento de desligar as pessoas do acesso a Deus e de crer nessas promessas através de suas palavras. A missão de Satanás é justamente essa, trazer esse desvio de pensamento e trazer incredulidade ao coração do homem. Mas nós, como cristãos, devemos permanecer firmes. O quarto está instalado, louvamos a Deus e pedimos a Deus que cuide de cada um de nós, que nos livre, né, que nos proteja, mas, acima de tudo, que o Senhor conceda salvação àqueles que precisam nesse meio de pandemia, para que aqueles que têm Cristo, podem até morrer do coronavírus, mas eles têm Cristo e estão salvos. Diferentemente daqueles que podem estar até livres do coronavírus, mas podem morrer sem Cristo. E isso é um grande perigo para a humanidade, é morrer sem o Salvador de suas almas. Então, irmãos, eu convido você, nesse instante, a refletir nesse texto, em que essas palavras do livramento que o Senhor concedeu ao povo no Antigo Testamento, a promessa de livramento, de salvação em Cristo Jesus, para que a gente possa buscar caminhar servindo ao Senhor. Então, nós continuamos sob o cuidado de Deus, irmãos, e desse Deus Todo-Poderoso, que fez tudo sozinho, não precisou de conselho e nem ação de ninguém. É esse Deus, irmãos, que nós encontramos a paz necessária para caminhar confiando nas suas promessas, nas suas bênçãos, porque Ele não revoga, Ele não anula, Ele não volta atrás, né? É um Deus que cumpre literalmente aquilo que prometeu, levando todas as coisas a cabo de acordo com a sua soberana vontade. Então, irmãos, eu concluo nossa reflexão dessa manhã, que diante do quadro que a humanidade passa, nós temos um Deus, um único Deus, Senhor e Salvador. O verdadeiro Deus que nos escolheu, que nos salvou, que nos levará a nosso porto seguro de receber nossa herança, que é a eternidade. E isso a gente só consegue em Cristo Jesus. Então que nessa manhã você possa refletir, olhe e projete para o futuro, olhando para Cristo no presente, para que Ele possa trazer paz ao nosso coração, em saber que tudo acontece de acordo com a sua vontade. Nada cai, nem um fio de cabelo, nada acontece, nenhuma folha cai, se não for com a permissão do Senhor. A gente não pode acrescentar nenhum cômodo da nossa vida, com a nossa ansiedade, com a nossa dificuldade, como o texto bíblico diz. Mas nós permanecemos em paz quando nós cremos que esse Deus Todo-Poderoso é quem cuida de você e quem cuida de mim. Aqui eu quero finalizar trazendo uma reflexão de promessa da eternidade que John Parker ele escreveu, e aqui está no livro de uma amada irmã em que eu estou lendo, Sandra Lima, é o Grandioso e Acessível, reflexões sobre Deus, seu ministério e a sua presença. Um livro muito bom, que dessa amada irmã, que eu comprei, né, e estou aqui me deleitando esses dias com a leitura dessa palavra. E diz assim no seu livro, na sua capa, no final da sua capa, ela traz justamente essa expressão, dizendo assim, a respeito da promessa de Deus, usando justamente John Parker. Ele diz assim: quando lemos a Bíblia, precisamos lembrar que Deus ainda cumpre todas as promessas, ordens e declarações de propósitos e palavras de demonstrações que são endereçadas aos crentes no Novo Testamento. Elas são relíquias de eras passadas, mas a revelação é eternamente válida da mente de Deus para o seu povo em todas as gerações, enquanto este mundo
existir. Então, irmãos, creia que as promessas de Deus irão se cumprir. Enquanto esse mundo existir, Deus, Ele é o provedor, o cuidador, aquele que projetou e vai executar da forma que Ele quer. Deus abençoe a todos. Eu queria orar, agradecendo a Deus por esse momento. Vamos orar. Louvamos-te, ó Deus, pelo teu cuidado, Senhor. Pela tua soberana vontade que é executada em cada um de nós, Senhor. Entendemos, ó Deus, que nada acontece sem a tua permissão. Porque tu és detentor de todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo louvor. Tu és um Deus excelso. Tu és um Deus que não tem princípio nem fim. Tu és um Deus, ó Pai, que tem em tuas mãos, mesmo em quadro de dificuldade, mas tudo está sob o seu controle, ó Deus. E assim, Pai, nós queremos te pedir pela humanidade, ó Deus, decaída no pecado. Que aqueles, ó Deus, que é da tua vontade, que hão de ser salvos, que o Senhor restaure. Mesmo usando, ó Deus, esse momento de luta, de dor, que o Senhor alcance, ó Deus, e salve, ó Pai, aqueles que não têm a Cristo como Salvador. Por isso, Senhor, nós cremos nas tuas promessas. Então, as promessas, Deus, que aqueles que ainda vão crer em ti, o Senhor ainda vai levantar, Senhor. Mesmo num quadro difícil, num quadro, ó Deus, desolador, em que muitos dizem que não tem mais jeito, mas como a última palavra é a tua, Senhor, nós cremos que o Senhor restaura, transforma, que o Senhor salva. E louvado seja o teu nome por isso. Tome em tuas mãos nossa vida, protege nossos irmãos que estão doentes, Sara, nosso irmão Luiz, nosso irmão Miguel, ó Deus, nosso irmão Walter, nossa irmã Meire, seus familiares, nossa irmã Tel. Ó Deus, protege nossos irmãos e cuida e livra, Senhor. Dá salvação a eles dessa enfermidade, ó Deus. Livra, Senhor. Por isso, meu Pai, muito obrigado por esse momento que nós refletimos na Tua Palavra. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a guardar a Tua Palavra no nosso coração e também a praticá-la. Porque se apenas guardamos como conhecimento, ó Deus, nós somos negligentes e não vai trazer edificação nem crescimento, ó Deus. Mas nos ajuda, Deus, a colocar em prática a nossa fé e buscar a Ti nos momentos de bondade, de bonança, mas também no momento de dificuldade, nos momentos maus. Louvamos Teu nome e Te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos. Né? Agradeço os irmãos que têm contribuído, nossa irmã Dida, né? Os nossos irmãos que têm contribuído com seus dízimos, com suas ofertas, para que a gente cumpra o nosso compromisso. Né? Então, louvamos a Deus pelos irmãos da IPMS que têm cumprido de forma generosa com seus dízimos, com suas ofertas, né? Assim também como nossa congregação aqui do Zé Pinheiro e a nossa congregação do Araxá. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém, amém.